todos, então. Sejam bem-vindos à 10ª edição da Semana da Imagem, que originalmente chamava-se Imagem na Comunicação, mas daí, por economia, sempre foram cada um cortando mais um pedacinho e consagrou-se como Semana da Imagem, que neste ano está no formato que começamos a chamar de Pocket, mas que desde o começo deste evento sempre foi assim. E um ano é um evento maior, e no outro ano é um evento menor. Então, este evento menor que está acontecendo este ano, agora ganhou o apelido de Semana da Imagem Pocket. Neste formato deste ano, não sei se alguém participou no ano passado. No passado a gente discutiu o Estatuto da Imagem. Não, desculpa. Não, impacto das novas mídias no Estatuto da Imagem. E este ano, então, nós estamos propondo uma discussão entre pesquisadores e profissionais, não necessariamente não pesquisadores, mas que têm uma vinculação maior com o mercado. Eu gostaria de agradecer, em nome da coordenação deste ano, que é feita pelo professor Gustavo Fischer e pela professora Cibele Moraes, a presença dos graduandos em jornalismo, PP, RP, comunicação digital e realização audiovisual, e dos pós-graduandos, nível mestrado e doutorado, em especial aos nossos making-offers lá de trás, que são os estudantes que trabalham também no que nós chamamos de grupo de pesquisa Audiovisualidades e Tecnocultura, cujo apelido é TECAV. Nós vamos ter hoje na mesa 2 concluintes que vão debater o que nós estamos chamando, não sei se vai ser palavrão para vocês no início, mas daqui a pouco espero que fique familiar, uma ecologia audiovisual na web. A Sônia vai fazer a primeira apresentação, está com banca de defesa de doutorado marcada para o dia 30. A Sônia Montanho, é jornalista, é mestre em comunicação, está indo para o finalzinho da sua formação de pós-graduação e é, entre outras coisas, repórter e responsável pelo conteúdo jornalístico do Fronteiras do Pensamento. O André Conte é publicitário, está concluindo o mestrado dele em design gráfico, estratégico, tem banca marcada para o dia 6 de junho e já gerenciou o departamento de criação da TV Record e atua hoje como assessor na Secretaria de Comunicação de Canoas, município de Canoas. E, além desta forte inserção no mercado, ele tem uma forte pretensão a docente. Ele às vezes dá aula aqui, ele às vezes dá aula em La Salle, às vezes dá aula em Caxias. Daqui a pouco vocês, de repente, se gostarem, poderão reivindicar lá para o Sérgio Traer a contratação do André. Eu sou Suzana Kiel, eu sou professora do programa de pós-graduação aqui na Unicinos, e sou professora também do curso de comunicação digital, da qual estou um pouco afastada no momento como docente, porque estou também na coordenação do programa de pós-graduação. E sou também coordenadora deste grupo de pesquisa que organiza a Semana da Imagem. Eu espero que os dois se saiam bem, porque é um preview do que será a banca deles
E se eles passarem hoje, a gente já tem grandes esperanças de que na banca de defesa eles também consigam ser aprovados. Tem aqui uma lista de presença, não sei se alguém está aqui fora de turma e gostaria de marcar sua presença para talvez pedir horas complementares, alguma coisa assim. Tem alguém? Não? Se aparecer alguém, a lista se encontra aqui. Tem até uma caneta de brinde. Eu vou me ausentar da mesa para assistir bem, para ver se diz as coisas certas. E depois eu volto. Boa noite. Sim, eu vou só introduzir e depois desligo a luz. Então, eu fiquei muito contente com a possibilidade de poder dar esse preview aqui, ver, testar nesse compartilhar da pesquisa um pouco como é que, primeiro traduzir uma pesquisa que ainda não concluiu, porque falta um momento fundamental dela, que é essa defesa, mas, por outro lado, que vem comigo há 4 anos tentando construí-la. Então, é um momento assim de diálogo. Eu espero muito escutar vocês também, porque nós vamos abordar um tema que é de domínio de todos. Todo mundo tem um certo conhecimento sobre ele, que é o YouTube. De fato, acho que alguém aqui não tem conta no YouTube? Quem tem conta no YouTube? Todo mundo tem. Então, é um tema nosso. Todo mundo tem um determinado olhar sobre ele. Eu venho olhando para ele e para uma outra plataforma de vídeo chamada Justin TV, que com um olhar específico que tenta formular ele como meio. E esse já é um olhar ecológico. Mas eu vou explicar um pouquinho mais isso, desligando a luz primeiro. Primeiro, queria falar 2 palavras sobre a questão desse olhar ecológico. Geralmente, a palavra ecologia, ela está bastante ligada à ciência que estuda, a ciência e a toda o modo de compreensão que estuda os seres vivos no planeta. Então, ela está muito mais associada a essa experiência. Na própria ecologia, na própria ciência e no próprio movimento ecológico, tem havido, principalmente na década de 70, uma mudança no modo de compreensão dessas relações. Ou seja, até lá, a ecologia era entendida como os seres vivos ao serviço do humano, do ser humano. Uma visão bastante antropocêntrica e hierárquica, ou seja, estamos nós no topo da pirâmide, embaixo estão os animais, embaixo as plantas e todos os vegetais, e assim, desse modo, gera, esse tipo de compreensão gera uma relação com... Estão ouvindo agora? Acho que sumiu minha voz. É mesmo? Vai para diminuição. Então, esse modo de compreensão ecológica, ele gera uma relação de domínio, uma relação muito hierárquica. Tanto assim que é uma espécie de visão em que o ser humano teria o planeta como sua nave espacial ou como um fundo inesgotável do qual pode tirar recursos e indefinidamente sem que eles esgotem. Essa compreensão chegou ao máximo de sua crise porque os recursos se esgotam e é a crise que estamos vivendo, climática e de tantos outros sentidos, todas da relação do homem com o ambiente. Então, na década de 70 surge a visão de uma ecologia que não é mais antropocêntrica e sim biocêntrica, ou seja, uma ecologia que entende todos os seres vivos como uma grande rede, onde a interação de uns com os outros influencia em todas as direções, uma grande rede. Então, tem aí, nesse sentido, o Ness, que é um autor, isso tudo está aqui, então por que não?
Então, Arne Naess, que é um autor que, um pouco baseado em dois autores, Bergson e Spinoza, pensa a vida como centro e não o ser humano como topo de uma pirâmide. Então, é uma compreensão da rede, e nessa linha seguem os grandes pensadores da ecologia, como o Capra, o físico Capra, ou Lutzenberger aqui no Brasil, enfim. Essa ecologia, então, aplicada à mídia. O termo ecologia da mídia está bastante relacionado a McLuhan, porque não foi ele quem formulou desse jeito, mas foi ele quem sempre compreendeu o meio de um modo ecológico. Então, seus seguidores, seus discípulos, a Escola de Toronto, foi quem formulou explicitamente ecologia da mídia. E a ecologia da mídia é pensar o meio na relação com o ambiente que ele gera. Ele sempre cria um tipo de ambiente no qual nós estamos. O McLuhan, Marshall McLuhan, que o ano passado fez 100 anos da sua morte e esteve bastante na comunicação, ele está sendo recuperado cada vez mais. Ele pensa o meio não como uma ferramenta, como algo que simplesmente damos um determinado uso quando queremos, quando precisamos e não altera mais nada, sino como algo que cria um determinado ambiente, um ambiente que é invisível e que esse ambiente transforma nossos modos de viver, nossos modos de relacionarnos, nossos modos de nos ver a nós mesmos. Então, há uma relação, digamos, entre as duas ecologias, o modo de compreensão dessa ecologia biocêntrica e o modo ecológico de McLuhan de entender o meio. O meio não é algo ao serviço, ao nosso serviço, sino que é algo que transforma o ambiente onde nós vivemos e que nos transforma. Então, especificamente na minha tese, eu trabalho essa ecologia aplicada, de certa forma, ao audiovisual da web, a essas duas plataformas, o YouTube e o Justin TV. Agora, o modo em que faz isso, como ver essas plataformas de um modo ecológico, como seria ver todos os elementos que estão relacionados a essa plataforma sem simplesmente entrar nela e ver que o YouTube é um conjunto de vídeos. Há muitos outros elementos, há interfaces, há botões ao redor do vídeo, há estatísticas, há gráficos, há vídeos relacionados, o vídeo nunca está sozinho, há um ambiente que contém o vídeo, há um ambiente que contém o usuário. O usuário, nós, usuários, somos contemporâneos do vídeo. Como estabelecer essas relações e como poder enxergar esse ambiente invisível que sempre o meio cria e que nunca sempre é invisível. Esse ambiente, quando McLuhan fala de um ambiente, está falando de um processo, de um conjunto de relações. Vou dar um exemplo porque ele acho que deixa um pouco mais claro o que é essa ecologia do meio para ele. Ele dizia, por exemplo, ele via como meio qualquer mídia, o que chamamos de mídia, mas também qualquer tecnologia. Ele diz, por exemplo, as guerras aéreas, que se disparam armas à distância e se matam quantidades. Elas transformam a visão que tem do ser humano. Dificilmente alguém dos que dispara essas armas mataria uma pessoa que estivesse na sua frente. Mas essa distância gera um tipo de relacionamento que muda a compreensão que se tem do ser humano, em certa forma, e que nesse contexto termina produzindo essa situação de assassinato sem especificamente com esse nome. Introduz em uma outra experiência. Então, cada tecnologia ou cada mídia, ela produz uma mudança que de alguma maneira nos cega, nos muda o modo em que nós compreendemos. Então, indo para o audiovisual da web, o modo em que eu especificamente tentei na minha tese, e já não é somente com McLuhan, que tentei pensar essa ecologia do audiovisual da web,
foi em modo que reúne 3 figuras que tirei de outro autor, que é Walter Benjamin. As 3 figuras são 3 das muitas que surgiram no século XVIII, quando se formaram as grandes cidades, na construção das grandes metrópoles. O Benjamin é estudioso do urbano, das cidades, e o faz principalmente em Paris, na Paris do século XVIII. Então, nessa Paris que se começava a formar, ele via a presença, por exemplo, do flaner. O flaner era uma figura que andava pelas cidades que se formavam, pelas vitrines, pelas ruas que desciam, seguia de repente uma pessoa, passava pelo mesmo lugar em diferentes horas do dia. Ele não tinha um objetivo, não tinha início, meio, fim, de se dirigir a algum lugar. Qualquer coisa que ia lhe chamando a atenção na cidade, ele ia atrás. Então, através desse trânsito, desse movimento, ele ia conseguindo um tipo de familiaridade com aquela cidade extremamente íntimo. Tanto que Benjamin chega a dizer que a cidade é para o flaner o seu quarto. E no seu quarto ele se sente um estranho. Então, esse flanar, que é muito... essas 3 figuras que eu adotei como modo ecológico de abordar as plataformas, são também o movimento que a plataforma propõe para o usuário. O usuário é um flaner. Nós, quando entramos no YouTube, assistimos a um vídeo, que podemos entrar nele porque está indicado como mais popular ou porque alguém nos mandou o link, mas esse vídeo imediatamente tem uma série de... Cadê a interface? Esse vídeo tem vídeos relacionados, tem uma série de links, de possibilidades. Estar parado na web não é uma alternativa. A interface o tempo todo está indicando modos, links, ações, enfim. Então, o flaner, a figura do flaner é recuperada, aquela figura que nos inícios das cidades, percorrendo, ele conhecia as cidades. Aqui na web, essa figura adota também esse permanente convite a ir a lugares, a fazer ações, a não estar parado. Temos as barras de navegação, que qualquer coisa que nos percamos, nos indicam aonde estamos e aonde podemos ir. Então, a questão do flaner é um movimento permanente, constante, das plataformas e da web em geral. Então, eu adotei, o Benjamin diz uma questão que nas cidades existia a vivência do flaner, mas que o Baudelaire, que é um poeta dessa época e que teorizou na sua poesia sobre a cidade, ele conseguiu tornar a experiência do flaner, o flaner de vivência na experiência. Então, eu tentei fazer isso com a tese. Fazer a vivência do flaner, andar, ir, vir, enfim, percorrer, seguir os vídeos sugeridos ou os movimentos sugeridos pela plataforma, mas tentar ir além e tornar isso experiência, ou seja, tentar produzir um tipo de conhecimento sobre o vídeo e essa própria vivência do flaner na plataforma. Então, essa é uma das figuras. A segunda figura é a do colecionador. O colecionador também, no surgimento das grandes cidades, era uma figura que estava muito expressiva de antiguidades. O colecionador é aquele que tira um determinado objeto de seu uso comum para colocá-lo em uma outra relação com uma outra série de objetos, com uma nova constelação. A relação do colecionador com os objetos não é de consumo, é um outro tipo de relação, é um outro tipo de vizinhança que ele cria. O colecionador vê, de repente, um objeto aqui e sabe exatamente aonde os outros objetos desta coleção estão, em que museu, em que ele, na sua experiência de colecionador, sabe onde estão as coisas e as congrega. Então, a experiência do colecionador é algo muito forte também
nos modos que cria a interface com o usuário. Assim como o Flaneur é algo entre a interface e o usuário. A experiência do colecionador, vocês veem que nós temos na nova interface do YouTube, que entrou no ar em junho do ano passado, houve um destaque muito grande na construção do usuário dentro das páginas. Então, por exemplo, tem duas questões novas aí. É lento. Tá. Tem duas questões novas. O usuário aqui, em uma barra que dá para abrir, mas que está sempre presente. Vocês sabem que as barras de navegação que se repetem em todas as páginas são aquelas que estão sendo enunciadas como as mais importantes. E o YouTube tem esta barra de busca. Em geral, todas as plataformas têm a barra de busca como uma das mais importantes, e a barra de institucional aqui, como aqui, seja lá onde nós formos, ela está aí. Mas o usuário passou a fazer parte, as coleções do usuário passaram a fazer parte essa barra de navegação que se repete em todas as páginas. E o modo como o usuário está construído aqui é como um colecionador. Mas essas coleções se dão de dois modos. Se dão porque o usuário agrupa determinado conjunto de vídeos com um determinado título, como é o caso aqui, que botei tese, nem me lembro o que botei ali, mas alguma coisa relacionada a tese eu botei. E também se dá pela experiência do Flaneur. Ou seja, nós aqui, por exemplo, temos o conjunto de vídeos que foram acessados, os últimos vídeos que foram acessados. Então, pelo só fato de andar, de assistir vídeo, de ir a outro, vai se formando uma coleção que fica aqui nesta moldura como história. Pelo fato de nós marcarmos que gostamos de um vídeo, vai se formando uma outra coleção que é de gosto. Se eu escolho assistir mais tarde, ou seja, vejam bem que o percurso do usuário, ele gera dados, ele reúne vídeos e aparecem aqui reunidos como diretamente uma enunciação dessas coleções. Coleções que são formadas principalmente pelo trânsito do usuário, pela experiência do Flaneur. Então, nós temos aqui, por exemplo, a barra de navegação deste usuário. E nesta barra de navegação, uma coisa interessante que dá para reparar é que ali não estão os vídeos produzidos. Provavelmente nem todo mundo que é usuário do YouTube é produtor de vídeos. Quem já postou aqui vídeo no YouTube alguma vez? Quase todo mundo, mas nem todo mundo. Então, aqui há um outro olhar sobre o realizador audiovisual, que não inclui produzir vídeos. Até agora, no modo como é entendido, um realizador de audiovisual inclui uma série de capacidades mínimas que seja. Aqui é interessante como esta barra de navegação enuncia um usuário que tem uma grande coleção audiovisual sem nunca ter necessariamente produzido um vídeo. Essa questão está aqui nesta outra barra de navegação que aparece a opção vídeos. Mas esta aqui é mais um conjunto de coleções mesmo do usuário de vídeos que faz parte principalmente das ações e da experiência de Flaneur que ele tem na plataforma. E a terceira, então, as duas figuras que falamos até agora são o Flaneur, o colecionador, e a terceira figura que o Benjamin via muitas mais, eu escolhi essas três, é o catador de sucata, o reciclador, aquele que no início das cidades, em que as cidades estavam vivendo a industrialização, em que o lixo começava a fazer parte, a substituição de objetos, o catador de sucata era aquele que se debruçava sobre esses objetos, juntava uma coisa com outra, tentava explorar para que servia, enfim. Então, essa experiência do catador de sucata também é uma experiência que
está presente aqui nas plataformas de compartilhamento do vídeo. E eu acredito que no modo, principalmente, que ela acontece aqui, é no modo em que os vídeos, estou entrando em qualquer um, né? Só para ver as relações que o vídeo tem aqui. Então, o vídeo está sempre relacionado com ações que podem ser feitas sobre ele. O vídeo está aqui, formas de visualização, às vezes legendas, às vezes inscrições, aqui que pode ser compartilhado com outras plataformas, o Hangout que permite 2, 3 usuários assistir ao vivo, ou que seja, assistir ao vivo este vídeo aqui, uma série de recursos que são ações para ver em cima do vídeo, para fazer em cima do vídeo. Então, não é de se estranhar que quando a gente vê dentro dos usos que há no YouTube, que há vídeos que são constantemente reciclados, misturados, postos em conectividades com... Agora vamos a ver um pouco isso, mas com coisas mais impensáveis ou mais inimagináveis. Esse tipo de ação se dá em uma situação onde o vídeo sempre se coloca como algo sobre o qual fazer ações, sobre o qual intervir. Isso aí, até as estatísticas do vídeo, em que nós vemos quase uma biografia do vídeo, por onde ele passou, quando ele foi assistido pela primeira vez em um celular, quando foi indicado como favorito, enfim, uma série de ações que fazem a biografia do vídeo e que visualizam ele em um mapa global, onde que ele foi assistido, e uma série de informações sobre este vídeo que está aqui. Então, isso... voltemos para lá. Lembra de alguma maneira algo que Deleuze dizia, que a própria tela, mesmo se ainda... Não, vamos fazer diferente. A própria tela, mesmo se ainda conserva a posição vertical por convenção, não parece mais remeter à postura humana como uma janela ou ainda um quadro, mas constitui antes uma mesa de informação, superfície opaca sobre a qual se escrevem dados. Então, este vídeo está muito mais para uma mesa de trabalho, para uma mesa de dados, de informação, do que para uma janela na qual assistimos. Aí há um enunciado sobre o vídeo, mas há uma enunciação também sobre o usuário. Um usuário que está, de alguma maneira, convidado o tempo todo a interagir, a reciclar, a remixar, a dar um título, a fazer um comentário, a conectar uma coisa com a outra, a fazer um novo vídeo. Então, essa experiência de eu constituir a minha ecologia com essas 3 figuras, de poder flanar pelas plataformas, de poder colecionar aspectos que me chamavam a atenção, que se repetiam, que estavam sempre, relações que estavam, molduras que estão embaixo do vídeo sempre, esse tipo de relações. E depois entrar mais a fundo nessas coleções, tentando ver para que ela serve, tentando juntar com imaginários de outros meios ou de outras áreas da sociedade. Essa experiência ecológica com a que percorri ao longo da tese, percorri a plataforma YouTube e Justin TV, me levou a pensar o audiovisual da web, pensando ele como um meio, com 4 elementos fundamentais, que são as interfaces, os usos dados, o ambiente e os vídeos. Os 4, eu acredito que devem ser sempre pensados em interrelação uns com os outros, senão estamos vendo qualquer outra coisa.
mas não estamos vendo o audiovisual da web. Estamos vendo TV ali, estamos vendo cinema ali, mas não estamos vendo o que de fato há ali, que é o audiovisual da web. E acredito também que nessas paisagens das plataformas há 3 tipos de montagens nesse audiovisual da web, que são a espacial. Nós temos uma página com uma série de barras de navegação que estão sempre ali, se somam outras coisas no espaço, mas o espaço da página é distribuído. A temporal, que é aquela clássica do vídeo, em que as imagens se substituem numa montagem, que uma imagem desaparece quando a outra se constitui. E a terceira, a montagem do usuário. Essa é uma grande questão de ser pensada ecologicamente, porque ela faz parte do audiovisual da web. Tem um autor chamado Couchot que compara a experiência da web, da navegação, muito mais, e a experiência da navegação com vídeo audiovisual, muito mais a estar dirigindo uma nave do que estar assistindo TV, por exemplo, ou ouvindo rádio. Porque as mídias tradicionais têm imagens que se desenrolam na tela sozinhas. No máximo eu posso até trocar de canal ou fazer alguma ação, mas independente que eu as faça ou não, essas imagens estão se desenrolando sozinhas. Na web não. Eu clico e as imagens estão se sucedendo. Então, é uma experiência completamente diferente que inclui o usuário no audiovisual da web. Essa montagem do usuário está inclusa tão importante quanto a montagem espacial que é feita na página e quanto a montagem temporal que é feita em um espaço determinado do vídeo. O vídeo no YouTube é anunciado como aquilo... Acabou o tempo? Tá, eu vou tentar passar mais rapidinho, então. Não, vou fazer diferente. Eu vou passar diretamente para os usos e vou mostrar para vocês algumas imagens. Em um momento eu pensava como capturar esse audiovisual da web, como a gente vê de repente o vídeo ali, vê a interface, mas como... Então, eu fiz uma experiência de capturar com um software de captura de tela a navegação que a gente vai fazendo pela plataforma, que me pareceu mais semelhante, em certa forma, ao que é de fato o audiovisual da web. Embora, como nós fazemos parte desses cliques, em certa forma, sempre nos colocamos de fora. Então, não vai dar muito tempo para isto, mas tá, uma das questões interessantes que fui observando é os usos. Os usos no YouTube, eles têm uma série de características que mudam a lógica, de repente, do audiovisual anterior a ele. Vamos ver algum deles. Tá, por exemplo. Há eu parto de que, acho que não tem como não reconhecer isso, que nós estamos em um estágio provisório da técnica e dos usos de tudo isto que está acontecendo. O YouTube testa muita coisa naquilo que chama de beta. Geralmente estão surgindo coisas para testar, ou tem o TestTube, que aí aparecem novos software, enfim. Então, até os usos, até as interfaces, há muita coisa que está sendo testada. Por outro lado, o ambiente do usuário é um ambiente que muda radicalmente a relação com o audiovisual que se tinha antes em uma, digamos assim, cultura cabeada. A cultura sem fio, o Wi-Fi, a possibilidade de estar em contato em qualquer momento, de qualquer momento produzir vídeo, isso altera o ambiente de, por exemplo, um modo de assistir TV que estava associado a espaços específicos, a casa, eu saio de casa e vou no bar, enfim. Estava ligado a espaços específicos. Agora não, agora o próprio audiovisual se coloca em trânsito com o usuário
por esses dispositivos. Então isso muda todo um ambiente e todo um modo de operar montagens e de operar valores a partir dos quais se edita o vídeo, o audiovisual. No Justin TV, por exemplo, eu vou mostrar isto primeiro, depois conto para vocês. Aqui este vídeo eu fiz uma montagem nisso, capturar de como se forman acontecimentos, por exemplo, de como se gera um acontecimento na web, que é uma coisa que parece bastante, parece está aqui um conto de fadas, mas é um fato absolutamente sem sentido, aparentemente, mas que ele leva a pensar outros usos que podem ser dados como geração de acontecimento e esse rápido trânsito, essa conectividade que tem o vídeo na plataforma para produzir acontecimentos, o potencial que isso poderia ter para tantas outras coisas. Então, vamos ver um pouquinho. Não, aqui. E o som? Boa noite, João Pessoa! Bom dia! Maravilha! Está todo mundo aqui, cara! Só não tá Luísa, que tá no Canadá. Sejam bem-vindos e divirtam-se! Isto aqui é o que pulei para um vídeo relacionado. E você já ouviu o bordão "menos Luísa, que está no Canadá"? A frase bombou na internet, nas páginas de vídeos e redes sociais. Nos últimos dias, só deu a Luísa. A estudante virou um fenômeno de popularidade. E afinal, quem é a Luísa? O Jornal Hoje te apresenta agora. Luísa não está mais no Canadá. Acabei de chegar. E chegou fazendo sucesso. A estudante de 17 anos causou na redação da TV Globo em São Paulo. Foi recebida por toda a equipe do Jornal Hoje e pelo apresentador Evaristo Costa. Geralmente quem visita a redação pede para tirar foto com você. Dessa vez eu que estou pedindo para tirar foto com ela. Até a redação do esporte, lá em cima, saudou Luísa. Luísa curtiu os momentos de celebridade instantânea. Eu estava aqui parado e de repente apareceu, e eu até coloquei na internet que eu pagaria a passagem só para acabar com a piada. Porque eu quero ler outra coisa na internet, eu quero ver notícia, eu quero saber de outros assuntos e só se fala da Luísa, cara. Menos ela, obviamente, que ela estava no Canadá, não sabia. Tudo começou com um comercial de TV estrelado pelo pai dela, que é colunista social. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Pronto, foi o suficiente para a filha do seu Gerardo cair na rede. Virar destaque nos buscadores de notícias. E foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na internet. Ganhou até dedicatória no show do cantor Lenine, em João Pessoa. Está todo mundo aqui, cara! Só não tá Luísa, que tá no Canadá. No primeiro momento eu fiquei muito assustada. Aí eu liguei pro meu pai e ele me tranquilizou. Eu tô um pouco tímida. Eu tô um pouco. Então, vocês veem que é um fato absolutamente isolado de um primeiro vídeo, uma frase. Essa frase começa a circular das mais diversas formas. Isso que aí eu, evidentemente, não fiz, mas o universo de conectividade da tal Luísa que está no Canadá, vocês devem ter acompanhado, é enorme. Desde Luísa que apareciam explicando por que estavam no Canadá, as verdadeiras razões, até o que possam imaginar. Então, há aí primeiro um trânsito muito grande de uma determinada cena que se torna audiovisual de muitas formas. E segundo, há uma conectividade entre essa Luísa que está no Canadá, uma imaginação coletiva
que vai em todas as direções imagináveis. Tem também esse exemplo eu trago como um exemplo de invenção, de criação de um acontecimento que sai das plataformas e termina sendo notícia em outras mídias e tudo isso. E termina criando um determinado fato, além de uma festa de recepção no Facebook, que reuniu não sei quanta gente. Enfim, é todo um acontecimento a partir de uma frase, de uma, de certa forma, um fato absolutamente banal, com conexões com a ordem do absurdo. Não tem uma lógica, o constante, a frase, a palavra e a imaginação, ou muitas vezes a memória audiovisual das pessoas que vão construindo essas montagens e que vão criando um fato. Eu trago outro exemplo que não trago exemplo nenhum, me parece, porque acabou. Depois vocês me perguntam, qual que era esse exemplo? Bom, gente, eu quero começar a apresentação agradecendo a oportunidade de estar aqui, mas ao mesmo tempo já pedindo desculpas, porque foi meio assim no susto. Então, não, de fato, não é a apresentação da banca, tá? Eu fiz, na verdade, uma coletânea de algumas imagens que eu quero mostrar para vocês aqui, para tentar situar um pouco a discussão, mais ou menos na mesma direção do que a Sônia apresentou. Mas a diferença é que eu sou um cara de comunicação, mas fui parar em PPG de design, mestrado em design, por um interesse muito particular, que é o design de experiências, né? Então hoje a própria palavra design ela é um pouco mal interpretada no Brasil, porque a gente fala de design como se fosse desenhos, como se fosse questão estética, quando na verdade não é só isso. O design no inglês tem um caráter de projeto, e que é bem importante, bem, vamos dizer assim, preponderante até às vezes para o tipo de coisa que está em discussão aqui. E aí no design existe uma linha que é o próprio design de experiências ou para a experiência. Então é como a gente constrói experiências das mais diversas. A gente pode pensar esse espaço aqui dessa sala como um espaço de experiência e tudo mais. E aí, por trabalhar com audiovisual já também, eu me deparei com diversas coisas na internet que começaram a me lançar pontos de interrogação. Porque que diabos é isso? Isso não é um vídeo, isso não é um site, isso, na verdade, isso é uma experiência. Então, eu fui coletando, então vou mostrar algumas coisas para vocês aqui só para a gente dar um pontapé nessa discussão. O Wilderness Downtown é uma experiência audiovisual que foi elaborada em 2010. É um clipe do Arcade Fire, para quem curte a banda aí. E é bem interessante, porque nessa tela inicial eu já lancei para a gente ganhar um pouco de tempo. O que ele pede é que a gente insira a cidade, o usuário insira a cidade onde nasceu. E o vídeo, essa estrutura que é vídeo, que é software e tudo mais, o que ele faz é criar essa experiência juntando imagens do Google Street View, do Google Maps com o audiovisual e tentando atingir o emocional da pessoa. Claro que Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, a nossa região aqui, o Google Street View ainda é muito fragilizado, então eu lancei São Paulo só para a gente dar uma olhada no que acontece aqui. Então, vai começar a rolar. Esperamos que a rede nos ajude. Então, o que acontece? Daqui a pouco vocês vão perceber que ele vai abrir outras janelas e aos poucos ele vai inserindo essas imagens da cidade e tudo mais.
E aí o questionamento começou a ir na direção de, cara, o que a gente está falando, o que a gente está assistindo aqui? A gente está assistindo um vídeo experiência, mas qual é a finalidade desse cara? Por que ele existe nesse contexto de web e tudo mais? E aí é meio óbvio a gente pensar que, como ele é um videoclipe, na verdade, de uma banda, ele faz parte do próprio sistema de divulgação do trabalho dessa banda. Ó, então ali são imagens já de São Paulo, do Google Street View e do Google Maps, né? Bom, eu vou interromper só pra gente não... Ou melhor, deixa só no mudo, deixa eu rodar. E aí o seguinte, o design, especialmente a onda do design estratégico, que tem a base no Politécnico de Milão, tem um olhar a respeito desses projetos que se chama sistema produto. Então, o sistema produto tenta olhar de uma forma muito próxima do que a Sônia falava em termos de ecologia para esses fenômenos de forma sistêmica, de forma que a gente não analise isso isoladamente, desmembrado, mas sim de uma forma sincrônica, de vínculos entre produto, divulgação, experiência e tudo mais. E aí, pura e simplesmente observando o que é, na teoria, o sistema produto, a gente já conseguiu situar o que eram essas experiências. Então, aqui a gente tem uma divulgação de um trabalho de uma banda, que é um clipe, que vem no CD, que faz show, etc, etc. E aí, claro, nós partimos para a tentativa de localizar outras experiências semelhantes. E aí, foi na verdade uma grata surpresa quando a gente buscou outras experiências. A gente descobriu, eu falo a gente porque na verdade foi uma investigação meio conjunta, muito forte participação do orientador assim, nessa busca de materiais, e a gente encontrou o Museum of Me e descobriu que, da mesma forma que o Wilderness Downtown foi premiado em 2010, o Museum of Me, que é uma outra experiência super bacana, foi premiado em 2011. Mas aí, como eu tenho um background de televisão, trabalhei anos em TV, me incomodava o fato de que eram experiências isoladas. Isso acontecia, o cara visualizava um material ali e se ele visse isso 2, 3 vezes, o máximo que ia acontecer é uma atualizaçãozinha na interface e tudo mais. Mas e como é que isso funciona em termos de... Se eu quero criar uma fidelização com esse meu público, eu quero fazer com que ele volte a visitar e tudo mais. E aí, por uma coincidência, um papo de família, eu acabei descobrindo o The Mystery Guitar Man, que acabou se tornando meu objeto de pesquisa. E o Joe Pena, na verdade, que assumiu o personagem Mystery Guitar Man, ele é um brasileiro, sempre nós brasileiros, que está morando nos Estados Unidos já desde que ele tinha 12 anos de idade. Ele estudava medicina e começou a fazer vídeos para o YouTube. Resultado, 1 ano e meio depois ele largou a faculdade e hoje ele fatura no YouTube em torno de $250 mil ano com os seus vídeos, e foi premiado no Festival de Cannes como diretor revelação, acabou ganhando uma série de trabalhos aí de publicidade e tudo mais. E vou dar um trechinho dele aqui e aí depois a gente parte um pouco para análise para se achar. Então, o que o Joe Pena faz? Ele é aquela velha máxima do Glauber Rocha, de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, foi o que ele começou a fazer. Então, começou a brincar com coisas ao redor da faculdade e aos poucos essa ação dele foi se expandindo. Bom, acho que deu para ter mais ou menos uma ideia. O
curioso é que assim, ele não é um cara que é repetitivo, bem pelo contrário, ele acaba experimentando, e da mesma forma que ele brinca com a edição, como vocês estão vendo aqui, daqui a pouco ele brinca com o software, daqui a pouco ele brinca com a interface, ele aponta para o usuário dizendo: não esqueça de assinar o meu canal para você receber meus vídeos, e aí ele aponta para o botão dentro da interface. Então o vídeo dele acaba funcionando como um articulador dessas relações que existem dentro do sistema. Ele cria formas de divulgar um produto, ele cria formas de trabalhar em conjunto com a mídia tradicional, ele cria formas de conduzir o usuário. Ele chega a ter games aqui entre um vídeo e outro, que ele cria, até mesmo aquele das snakes, cobrinhas, aqueles que a gente tem no celular. Ele fez uma versão no YouTube, trabalhando com links e tudo mais. Então, ele acabou ganhando esse espaço e acabou, por fim, se tornando o objeto de pesquisa por essa capacidade de, a partir de um canal no YouTube, ele criar todo esse sistema, produto, que é o produto dele, acaba sendo o audiovisual, e mais do que isso, expandir isso para outros espaços. Hoje ele tem o site, ele tem o canal, ele tem 2 websites, um site no nome dele, Joe Pena, um site do próprio Mr. Guitar Man. Ele vende camisetas, ele tem apps para iPhone, iPad, Android. Então é super bacana. Bom, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele participou inclusive do Fantástico, né? Teve um quadro no Fantástico com 5, 6 semanas que ele teve vídeos inéditos veiculados no Fantástico. Então, como eu disse, tá? Eu queria ter preparado um press também bonitinho, mas anyway. Só para vocês terem um pouco do panorama do que foi a evolução dele, ele começou no final de 2006, em dezembro de 2006 ele fez a primeira postagem de vídeos dele. Tudo vídeo em torno da faculdade, como eu falei. E lá pelas tantas, ele vai experimentando em 2007, em 2008, e ele fica, se vocês perceberem ali no final, ali na parte verde, ele fica um intervalo sem produzir absolutamente nada. E o primeiro vídeo que ele faz foi esse que eu mostrei para vocês, da guitarra ali, o violão em stop motion. Esse vídeo ele começa já estourando com uma tremenda de uma visualização no YouTube. E a partir do momento que ele entra no YouTube, ele vai para a capa do YouTube, ele começa a ser citado pela Fox News, começa a ser citado por uma rádio na Holanda e tudo mais. E isso gera uma cascata em termos de visualizações, e no momento da pesquisa o vídeo estava com 13.966.020 views. Tá? E aí, a partir disso, ele começa a criar uma certa média de visualizações que perdura até o final do ano passado no canal dele. O que isso provoca? A gente tem uma média, como se fosse uma televisão, a gente tem uma média de audiência do próprio canal. Então, permite que um anunciante que tenha interesse, ou até mesmo outros canais do YouTube que tenham, realizadores do próprio YouTube que tenham afinidade com ele, comecem a se vincular a ele para ter uma visualização um pouco maior na plataforma. E aí, começou a surgir o problema de como é que eu vou analisar esse universo tão grande, ainda mais através de um olhar ecológico, sistêmico, como a gente está comentando. E aí, apesar de eu estar no design, meu ferramental todo é comunicação. E o Walter Benjamin, já citado pela Sônia, trabalha com uma lógica muito interessante, que é a das constelações. Quando a gente está investigando alguma coisa, aos poucos nós, pesquisadores, vamos identificando pontos brilhantes nesse material, coisas que nos chamam a atenção, coisas que têm destaque em todo o processo, e esses pontos brilhantes começam a gente pode organizar eles em formas de mapas visuais, até para a gente conseguir visualizar também esse movimento do sistema. Então, eu peguei os primeiros 9 vídeos dele, que é até o momento em que ele tem essa visibilidade maior no YouTube, e organizei nesse mapa aqui para vocês poderem observar o que eu estou falando. Então a gente tem um desenho ali que ele tem primeiro, segundo vídeo, o terceiro já tem uma visibilidade maior e foi citado pelo Fox News. E aí a gente vai até o 9º vídeo, tem um impacto um pouco maior,
tem uma relação direta com a capa do YouTube, é citado lá na Holanda e tudo mais. Então eu passei a fazer o levantamento dos dados de forma quantitativa, buscando esses pontos brilhantes e tentando organizar o que ele fez nessas constelações para eu tentar enxergar o que estava acontecendo nesse sistema criado por ele. E aí, além das constelações, a gente tem a metodologia das molduras, que eu tenho a honra de estar citando ela, na presença da Suzana, né? Idealizadora da metodologia. E as molduras nos ajudam a procurar esses espaços de significação que a gente está falando dentro do sistema. Então, eu estava falando que o cara trabalha com produtos. Então eu criei para mim uma moldura chamada produto. Então todos os momentos em que eu achava pontos brilhantes dessas constelações que tinham relação com produtos, com publicidade, eu faço o recorte da moldura produto. Da mesma forma, ela está ali em verde, vocês enxergam lá Ford, HP. Essas marcas passaram a figurar nos vídeos do Joe Penna, tá? Então, antes eu tinha mostrado para vocês uma constelação de 9 vídeos. Aqui a gente vai até o vídeo número 23, que ele passou a trabalhar citando marcas. Por exemplo, a Ford, ele participou de um concurso, ele ganhou um Ford Fiesta fazendo um vídeo para um concurso. A partir do momento que ele ganhou esse Ford ali no vídeo 12, lá pelas tantas ele tem um vídeo que parece inocente, que parece um vídeo experimental como qualquer outro, e na verdade o que ele está fazendo é divulgar a marca HP. No momento que ele divulgou a marca HP, o próximo vídeo que saiu é do concorrente, que era um consórcio entre a Intel e a Asus, também com outro notebook. Então, todas as relações de produto, de mídia, essas brincadeiras que eu comentei com vocês de interface, de videogame e tudo mais, eu passei a separar elas, organizar elas em pequenas molduras para entender como é que funcionava esse fluxo dele, para fazer com que o sistema dele se mantesse sempre se realimentando, trazendo o usuário de volta para o canal e gerando esse relacionamento com mídia, com produtos e tudo mais. Então, no primeiro momento, nessa primeira análise desses primeiros 23 vídeos, eu consegui mapear um fluxo em que ele faz escolhas entre essas molduras, mídia, produto, colaboração, que é outra bastante importante, entre realizadores no YouTube, e por último lá, interface e software. Então, esse caminho aqui foi mapeado nos vídeos e pode, claro que daí para o olhar do design, que é bastante importante, também para a nossa comunicação, ele pode servir até mesmo como um mapa para quem está buscando projetar esse tipo de solução para a web, né? Então o vídeo ele pode passar por uma ou mais dessas molduras, né? Mídia, produto, colaboração, interface. Ele vai está relacionado com objetivos do próprio realizador ou das marcas, das empresas que buscam por ele, né? Visibilidade offline, né? Fora do próprio YouTube, receita, que é grana mesmo para sustentar o sistema, visibilidade dele dentro da plataforma e a geração de experiência para o próprio usuário. Feito isso, o que eu analisei em seguida foram 6 casos em que ele aprofundou tremendamente essa relação. Então, alguns exemplos, né? Ele fez um vídeo em colaboração com outros realizadores e esse vídeo foi visto por uma enormidade de usuários e o McDonald's e a Coca-Cola buscaram ele para fazer um comercial idêntico para a televisão. Feito isso, no ano seguinte, o McDonald's foi lá e, para a mesma campanha, chamou ele novamente para aquilo ali. Outro caso, Apple. A Apple tem uma sequência em 6 meses de 12 vídeos com ele divulgando produtos diferentes, sistemas diferentes, tudo vinculado às plataformas da Apple. iPad, iPhone, MacBook, etc. Então eu mapeei esses casos novamente, tentando estabelecer essas constelações e como funcionava a articulação das molduras nisso aí. E
esse aqui, na verdade, é o modelo final da pesquisa de como que esse fluxo se organiza. Porque aí também, nesse processo todo, ainda teve uma descoberta formidável do Gustavo, meu orientador, que foi a Big Frame. Ele visualizando um dia lá o canal, ele disse: André, presta atenção, aqui tem um contato aqui para business. De repente são esses caras aqui que fazem interface para quem quer anunciar com ele e tudo mais. E aí nós entramos em contato com a empresa e, para nossa surpresa, a manager da empresa é a esposa dele, do Joe Pena. Então, tudo aquilo que a gente estava imaginando, que isso tinha se transformado num business projetado para gerar publicidade e tudo mais, acabou se confirmando nesse contato com ela. Que nos disse que hoje eles têm, através da Big Frame, que é uma agência, eles têm 30 canais que administram no YouTube. Inclusive, antes, quando a Sônia brincou ali, disse: vamos entrar num vídeo qualquer, ela acabou entrando num vídeo do D-Storm, que é gerenciado por eles. E são canais que todos esses 30 estão figurando entre os 100 mais acessados do YouTube. Então, tem uma lógica de projeto bem forte e que acaba impactando na visualização que os usuários. Essa cultura, esse DNA de vídeo digital, também é uma moldura, também é um espaço de significação nesse processo aí. Por quê? Porque tem momentos que ele faz vídeos que são extremamente tradicionais, extremamente caracterizados como televisão ou como cinema. O tipo de luz, o tipo de montagem, o tipo de estética que o cara busca, tem momentos diferenciados e ali a gente consegue perceber intencionalidade na produção dele. Então, se vocês observarem todo o sistema, esse mapeamento, ele tem por trás um círculo que é metade laranja e metade roxa, violeta, lilás. E na direita a gente tem esse lado violeta, é marcado pela presença dessa mídia tradicional, da propaganda, em ações, por exemplo, como ele tendo um quadro dentro do Fantástico. Essas ações são todas relacionadas, isso a gente confirmou por entrevista com o pessoal da Big Frame, são relacionadas com as ações da Big Frame, de vínculo com a mídia offline e com empresas. Então o cara quer acessar, quer ter a sua marca vinculada ao Joe Pena, ao Mystery Guitar Man, ele vai procurar a Big Frame e isso vai ser canalizado em termos financeiros. Ao mesmo tempo, as ações mais experimentais dele estão todas jogadas para o lado da esquerda, onde a gente tem fortemente essa estética, esse DNA do YouTube, de experimentação, que ele não abandonou, que ele levou isso adiante. E assim, quase no fechamento, assim, aos 47 do segundo tempo na pesquisa, o Gustavo pediu para eu fazer um novo levantamento quantitativo de o que tinha acontecido nesse período da segunda análise, que está aqui só para vocês observarem. E aí é o seguinte, a gente estava comemorando as vitórias do Mystery Guitar Man, de todo o nosso sistema e tal, e drasticamente o número de visualizações, ou seja, a audiência dele no canal vem caindo. E, curiosamente ou não, a partir ali do final de 2011, que é mais drástico o negócio, especialmente no início desse ano, o que ele fez? Ele parou de ter experimentações com interface e com esse jogo web, e ele criou uma série, como se fosse uma série que a gente está assistindo em televisão. A gente tem, dentro do canal dele hoje, tem uma série com personagens maquiados, com cenário, com uma história que dura, sei lá, 5, 6 capítulos e tudo mais, e o número de visualizações dele despencou. E aí, uma das interpretações possíveis disso é que quanto mais ele está chegando para o lado dessa nossa moldura de mídia tradicional e de produto vinculada a essa estética e esse fazer da mídia tradicional, mais ele está perdendo o pessoal que está na web em termos de visualização e de aproveitamento dele no próprio canal, né? Não sei como é que a gente está de tempo aí. Tá legal? Bom, depois, quem quiser, eu posso distribuir links e tudo mais para poder curtir mais uns vídeos aí.
abrir. Vou ter que pedir pro Joe Penna. Antes de abrir para as perguntas, eu queria saber se a Sônia quer fazer algum comentário. Quer fazer algum comentário sobre o trabalho da Sônia? Não? Então, vamos abrir para os interessados em fazer comentários ou perguntas para a Sônia e eu para o... Obrigada, Camila. É aluna da Sônia. Está querendo fazer mérito. Na verdade, eu tinha vários exemplos. Eu tive precisado mais tempo, mas o outro exemplo era na direção esse de Luísa, que alguém já anunciou no Twitter que a Luísa não está no Canadá, está na Semana da Imagem. Cadê o Lúcio? Ah, tá. Está aqui, na Semana da Imagem. Tá. Não, outro exemplo vai nessa mesma direção, mas mostra os modos como a plataforma se apropria de fatos, acontecimentos, notícias do dia. Lembram quando houve aquela greve pelo fechamento do Megaplot, que vários sites entraram em greve? Quando a gente entrava no YouTube, na parte em alta, naquela categoria que ele tem, ou populares, tinha diversos vídeos relacionados a esse fato, só que também naquela lógica do absurdo. Tem um vídeo que eu tenho ali, mas para não gastar demasiado tempo, tem um vídeo que é simplesmente um cara está no quarto e se atira no chão, grita, são mais ou menos 1 minuto dele gritando, se revoltando. Isso, e o título desse vídeo é Jovem reage pelo fechamento do Megaplot, uma coisa assim. Nos vídeos relacionados a esse vídeo, vocês tinham um desenho da Pixar, onde dois pássaros, desenho animado, dois pássaros brigavam, e o título que o usuário deu para esse vídeo era "A briga é porque eles tinham ações na Megaplot", uma coisa assim. Esse outro vídeo relacionado era um vídeo, aquele filme da queda, Os Últimos Dias de Hitler, onde estava o filme em alemão e a legenda embaixo ia traduzindo em português, dizendo que o Hitler pedia para parar o trabalho e poder baixar um filme no Megaplot para poder assistir, e o pessoal dizia para ele que infelizmente não ia poder fazer isso porque tinha fechado. Então aí ele desbravava, dizia um monte de palavrão, tudo em português aí direitinho, e ele falando. Então todo esse tipo de reapropriações termina reconstruindo nos confins do YouTube um acontecimento que geralmente os atores que estão mais ligados a essa construção de acontecimento são os jornalistas, os jornais, os meios informativos, TV, seja, mas meios informativos. Nesse horizonte há uma recriação coletiva, se a gente levar em conta todos os vídeos relacionados, que é de uma outra ordem, de uma outra lógica, e um tipo de lógica, tanto a Luísa quanto isto, como tenho também outro exemplo que cito na tese, é o do Morre Diabo. Todo mundo conhece o Morre Diabo, ele já tem Twitter, tem Facebook, ele é uma persona. Sim, já mataram ele, já tem primos, tem. Então, vejam como um vídeo que vazou na web de um cara perguntando a ele por que tinha matado a mãe, e ele dizendo que não gosta de câmera, ele gosta só de microfone, não te interessa, dizendo um monte de palavrão e mandando os repórteres lá mesmo. Esse vídeo
Bom, esse vídeo foi posto, depois ele vai no programa do Jô, então, do Jô Soares, apareceu o Jô perguntando para ele uma montagem, logicamente, a partir do software e das imagens da que se dispõe, se criou uma nova situação onde se botou humor e diálogo no Jô Soares. Obviamente que isso só acontece nos limites do YouTube. Ou foi ele apareceu com um irmão, com um filho, com gente que o imita, que o parodia, gente que com um desenvolvimento técnico, com uma apropriação da técnica mais elaborada, fez humor diálogo em animação. O grau de intervenções técnicas em cima dessa história são muito diferentes, segundo apropriações diferentes da técnica. Muito mais elaborado ou muito básico. Tem gente que simplesmente colocou o Morregiavo como um torcedor do Corinthians, então inseria perguntas e ele respondia daquele jeito, em um modo, uma apropriação muito básica tecnicamente, botando simplesmente o título torcedor do Corinthians xinga o juiz. Então, mas com esse título, com essas possibilidades, ele recria, e nós temos um universo de relações cujo uma coleção em torno de uma personagem, de uma frase, de uma história inicial, que é uma lógica muito parecida a ferramentas de busca, a ferramenta que vocês colocam uma palavra e ela agrupa uma série de questões a partir de etiquetas, por exemplo. Então, essas lógicas de imaginação coletiva que conectam uma série de questões que botam Hitler xingando pelo Megablot ou que botam um Morregiavo. Inclusive, Barack Obama, quando fala da morte de Bin Laden, acho que não me lembro, também usa aquelas expressões, ou seja, o universo imagético e de acontecimentos que reúnem esses usos é muito amplo. Então, ele tem uma lógica que é essa lógica da associação, do link, que atravessa também o modo de apropriação das imagens. Era isso que eu queria saber, Camila. Posso pegar a carona? Não, eu só ia comentar que, na verdade, uma das características que eu também acabei achando do próprio Mystery Guitar Man não é a do catador de lixo, mas é dessa capacidade de reagrupar e dar significado para as coisas nos vídeos. Então, ele acaba tendo uma interação com os usuários dele ali, e a partir disso ele acaba gerando novos vídeos. Então, ele não só pede para o cara dizer para ele qual é o instrumento que ele vai ter que tocar no próximo vídeo, como ele pede que o usuário grave a si mesmo tocando um instrumento em casa. Então tem um vídeo que ele montou uma música com mais de 3.000 outros vídeos de usuários tocando seus instrumentos em casa. Tem um outro que ele fez um rap em colaboração justamente com esse D-Storm, que é o outro usuário ali. Só todas as falas do rap têm citações dos comentários do vídeo da semana anterior. Então, ele acaba fazendo essa colagem, ele catalisando todas essas intervenções dos usuários de uma forma um pouco diferente. Não sai catando, não sai ressignificando aquelas outras coisas, mas ele incita, ele provoca o internauta, o usuário, a gerar conteúdo para ele e acaba se transformando num novo conteúdo na semana seguinte. Uma lógica bem interessante também. Fala, Thiago. Bom, então, o que eu falei, eu pensei, não vou falar muito hoje, mas eu estava pensando agora com esses exemplos da Sony, do André. Não sei se eu formulei bem o pensamento aqui, mas é um comentário, e aí uma questão para a gente pensar juntos, assim. Há um tempo atrás a gente colocava o surgimento do YouTube e dessas novas lógicas que aparecem com a Web 2.0 como dentro de uma perspectiva assim, libertária, né? No sentido de que o usuário ganha um poder e a partir daí há uma libertação, um poder de escolha, de produção mesmo, de informação que de certa forma contrapõe as lógicas das mídias ditas tradicionais, né? Que operam aí por lógicas, digamos, de massificação, um índice alto de redundância, né?
mídias, né, tradicionais, né? Até hoje eu estava ouvindo a Rádio Ipanema, estavam comentando sobre o ponto de saturação que chegou, o caso do vazamento das fotos lá, da Carolina Dickmann e tal, né? Quer dizer, tu liga a TV e tem aquela coisa acontecendo e tal. E no rádio também e tudo mais. Bom, aí vem a internet e parece que estamos salvos disso aí tudo, não? Só que, ouvindo a fala de vocês hoje aqui, eu fiquei pensando, sabe? Até que ponto, assim, a gente também não... O processo não chega a um nível, digamos, essa web 2.0, a web que nós temos hoje, a um nível em que a coisa começa a reverter dali a pouco, né? A lógica, né? Quer dizer, aquilo que era tido como uma emancipação do usuário e tal, de alguma forma parece replicar algumas lógicas que eram antes criticadas pelas mídias tradicionais. Por exemplo, todos os exemplos de memes trazidos aí, seja do Morre Diabo ou da menina, como é que é? A Luísa, não? Quer dizer, eles atuam num nível assim, de redundância de informação, quer dizer, não há o acontecimento propriamente dito como uma novidade, né? Como algo que rompe e modifica a ordem. O que se tem é uma constante replicação, né, de uma dada informação, só que vai tendo roupagens distintas, assim, né? E talvez até a questão do Mystery Guitar Man, né, quer dizer, ele aparece como novidade, né? Quer dizer, quando eu comecei a ver os vídeos do Mystery Guitar Man, eu disse, pô, esse cara produz acontecimento, ele faz coisas incríveis e tal, assim, que eu nunca tinha visto. No momento que tu diz que, por exemplo, ele utiliza o recurso de agora vamos fazer uma coisa, todos os usuários mandam vídeos, nós vamos fazer um vídeo colaborativo. Pô, há 3 anos atrás fazer um vídeo assim era um acontecimento, uma novidade. Agora isso parece que é uma apropriação também das lojas e uma reversão no sentido de que há uma assimilação dentro de uma lógica já, né, consolidada, do mercado capitalista, enfim, de qualquer coisa que se queira criticar nesse sentido. Então eu pergunto para vocês, estaríamos chegando num momento de reversão de alguns pressupostos aí colocados em relação à web, né, de libertação e tal? Não, sim, não, ao mesmo tempo. Porque uma questão que não dá para fazer que sempre vamos fazer, é olhar este meio com os parâmetros do meio anterior. Evidentemente que em relação à TV, ou em relação ao cinema, a relação que temos com a imagem do cinema, as possibilidades que a web dá de apropriação são bem diferentes, inclusive, claro, porque aí se enuncia como um vídeo, uma imagem para ser tocada, para ser pega e não para ser vista. Então, não dá para avaliar isso como a democracia da imagem. Este meio tem potencial que ainda não foi explorado. A minha impressão é, de fato, sim, estes usos são todos usos que estão sendo testados, eu acho, que estão mostrando diversos graus de apropriação técnica e é muito mais, eu acho, que me chama a atenção nessas Luísas, nesses Morre Diabos e nessas questões, é muito mais o que me chama a atenção observar o que está acontecendo, como as questões, o modo do vídeo se tornar, se constituir, é muito mais pelo trânsito, pelas apropriações, pelo modo em que ele vai de um lado ao outro, percorre, se acrescenta questões, um processo midiático diferente do processo midiático que gera outra mídia. Isso não quer dizer que seja revolucionário, nem quer dizer que seja conservador, nem quer dizer, ou quer dizer as duas coisas. Os usos mais frequentes estão, de fato, são bastante, sim, pobres, em certa forma, se pensamos essa transgressão de uma ordem determinada, porque essa ordem está sendo constituindo, ou essa desordem. Então, eu não saberia avaliar, eu observo com muita curiosidade esses usos. Eu não tenho a impressão de que não sabemos ainda o que eles podem chegar a... Quando eu dizia que se cria um acontecimento, não dizia um acontecimento em relação a que ele transgrida alguma coisa. Digo em relação a que algo que surge no horizonte da plataforma, ele transcende entre aspas, o real, a vida concreta, a outras mídias, a um fato de alguém que
volta a partir dessa questão que surge, não é um acontecimento no sentido, sei lá, derridiano, é um fato que se origina na web e pelo trânsito, pela conectividade dessa história que se cria coletivamente, ele tem uma determinada existência e atravessa as outras mídias. Isso não significa que ele transgrida, mas se cria um fato de um modo, pelo modo como ele circula entre os usuários. É algo a ser observado e ver que isso mesmo pode ser, pode criar muitos outros acontecimentos, independente dessa questão absurda, digamos assim. Eu queria fazer um adendo aqui. Como eu não teria oportunidade de arguir a Sônia da banca, eu vou arguí-la agora, aproveitando, pegando carona ali, porque essa é uma pergunta que de fato pode te fazer na banca e se tu responderes, que tu não responderes, tu estás ralado. Ai, que dureza. A pergunta do Thiago também é sacana, porque também ele fez de conta que não ouviu o que tu disseste. Tu esqueceste o que tu disseste. A tua pergunta remete de novo o olhar para o vídeo. O vídeo, na proposta da Sônia, em uma ecologia do vídeo e uma proposição do que seja o audiovisual na web, implica em tu deslocares o teu olhar do vídeo. O vídeo no audiovisual da web é o conteúdo. E a Sônia estava chamando a atenção para o surgimento, para a emergência de uma nova noção de vídeo, de audiovisual, que não está dentro do vídeo. Eu gostaria que tu retomasses isso, porque assim tu treina para tua boca. Sim, na verdade, eu separo bem. Não sou eu, o modo como a plataforma o enuncia. O vídeo é aquilo que acontece dentro de um player, dentro de um espaço reservado para ele. Independente que seja sua origem tenha sido cinema, TV ou um vídeo amador. O audiovisual da web, no meu modo de entenderlo aqui, é formado por 4 elementos. O vídeo é só um elemento do audiovisual da web. Os usos é outro. A interface é o outro. E o ambiente, tanto o ambiente no qual está o vídeo ali, quanto o ambiente do usuário que de alguma maneira comparece ali, também é um elemento. Então, esses 4 elementos pensados em conjunto é uma coisa complexa de fazer, não é fácil, porque por exemplo, eu não tive tempo de referir nada ao ambiente, mas se vocês veem a parte das plataformas onde a gente sobe os vídeos ou faz upload dos vídeos, ali tem algumas molduras que indicam de onde o vídeo vem. Um deles é o arquivo, outro pode ser a câmera web, outro pode ser o celular. Esses 3 tendem a repetir-se em todas as plataformas. E se vocês pensam o arquivo, esse link entre o arquivo que te dá a possibilidade de subir um vídeo ao YouTube, ele faz um link com um tipo de cultura que estamos criando que é um processo de audiovisualização da cultura. Se nós pensamos o que há de produção audiovisual, eu na tese analiso desde aquele casalzinho que posta a ecografia do bebê que está em seu 3º mês e que acaba de fazer, até os vídeos produzidos por celular ou os vídeos de câmera de segurança que muitas vezes nos fatos policiais terminam sendo as únicas imagens que haviam do fato e elas circulam por TV, por outras plataformas da web. Enfim, o arquivo audiovisual que já temos está anunciado por uma empresa, uma empresa de pesquisa de internet, que para 2015
80% do tráfego da internet vai ser audiovisual. Então, há uma tendência a produzir audiovisual, a filmar, nós provando sapatos e mandar para as amigas, ajudar a escolher, qualquer situação, a produção, o arquivo que formamos do audiovisual já agora, mas a tendência é cada vez mais, vai ocupar a grande parte do tráfego da internet. Então, desde a ciência, desde a arte, desde a vida cotidiana, as câmeras de segurança, há uma produção enorme de audiovisual que leva a pensar nessa audiovisualização da cultura, esse audiovisual que se torna o centro das nossas relações, e as plataformas do compartilhamento de vídeo estão no centro desse processo todo, facilitam esse processo todo. Enfim, de certa forma. Uma pergunta a respeito, eu e a Elisa estamos trocando figurinhas aqui, falaste daquela questão daquela audiência quando o cara chegou perto das plataformas tradicionais, né? E aí, em relação a esse ambiente que tu fala, Sônia, que ocorre, né, em função do meio e como isso muda a nossa forma de agir também em cima, né, desses materiais, me interessa muito o que essas coisas, o que a gente está pesquisando diz a respeito da sociedade contemporânea, do comportamento desse usuário, desse receptor, até mesmo porque isso é material de uso para a gente pensar os próprios usos que a gente faz no jornalismo, nas relações públicas, em qualquer outro lugar. Entendeu? Então, eu queria pegar de você a respeito disso. O que é esses materiais? E a ecologia que tu coloca, Sônia, informa a respeito desse usuário, desse receptor, dessa pessoa que está agindo hoje nesses lugares. Tomei a frente aqui, peguei o microfone. Na verdade, responde um pouco o que eu ia responder também para o Thiago, que durante a pesquisa, um dos dados que eu acabei encontrando, assim, são dados da própria Google, que em torno de 90% dos usuários da plataforma YouTube hoje só assiste vídeos. Desses outros 10%, a gente tem um montante que, se não me engano, era 7 ou 8% de pessoas que comentam, curtem ou compartilham. E aí os que sobram, esses 2% que sobram, são pessoas que estão realizando, estão produzindo, estão colocando coisas na plataforma. Acho que isso é um primeiro ponto bem interessante. Segundo, que tem uma presença muito grande ainda de empresas e realizadores que são já das nossas mídias consolidadas. A gente tem trailers de cinema, a gente tem clipes de banda, a gente tem conteúdo publicitário, e isso também é uma grande fatia do que está sendo postado lá. Então, a impressão que eu tenho hoje, assim, em termos de comportamento social frente àquilo ali, do ponto de vista do realizador, é que o cara entra no sistema e ele até pode ser inovador, ele até pode buscar coisas diferentes, brincar com essa máquina, né, com essa caixa preta ali, mas ao mesmo tempo ele, talvez, eu acho que o grande sonho dele era estar na mídia tradicional. Então ele busca aquilo ali, e é um pouco do que se tem a impressão acompanhando a trajetória do Mr. Guitar Man. Ele vai tentando ao máximo se aproximar do espaço da mídia tradicional, tanto que a inserção dele no Fantástico ela se inicia de forma espontânea. Ele pega no final de um vídeo dele, sempre ele fala em inglês, com algumas frases em português, e uma frase que ele solta no vídeo é: alguém por favor me ponha no Fantástico. Então um cara que tem um background de sociedade brasileira, está dentro do YouTube e pede para que os usuários, esse montante de usuários que acompanha ele, ajude a colocar ele no Fantástico. Acho que é tremendamente representativo em termos de comportamento dessa relação entre as mídias aí. Bom, assim, como a gente está falando, eu não acho que falta um pouco para as empresas, para os anunciantes mesmo, em vez de se preocupar, ter uma visão mais acadêmica, né? Em vez de pensar o que está sendo comunicado, mas sim na forma que se comunica. Né? Por exemplo, a gente viu que o Pena perdeu a relevância dele, né? Que era super bacana, só assistir tudo, virou uma coisa cartesiana, linear, tendo visto também o número de anunciantes, né? Ou seja, isso acabou perdendo um pouco a essência, né? Assim, qual tu propõe para as empresas mesmo, para ajudarem as
se estabelecer nessa mídia, né? Eu acho que durante a trajetória dele dá para observar diversos comportamentos relacionados. O caso que eu citei do McDonald's e da Coca-Cola é bem representativo nesse sentido, porque o que eles fizeram não foi chegar e pautar eles a partir do que eles queriam. Foi pegar o fenômeno, o vídeo que teve uma tremenda de uma visualização e dizer, nós queremos isso, então vocês estão livres para criar. E aí tem inclusive a entrevista deles, dos realizadores, dizendo que receberam carta branca mesmo das duas empresas para fazer aquilo com esse DNA, essa cara de YouTube. Mas ao mesmo tempo que parece que está acontecendo aos poucos, a própria existência da Big Frame como uma agência que canaliza a relação entre esse talento da web e uma empresa que queira anunciar nesse ambiente, parece que a gente está criando quase um modelo de business na internet. E isso tem muito cara do que aconteceu com o início do cinema. Na verdade, o próprio case do cinema como um sistema, dá para a gente estabelecer uma série de relações aí. A ideia de um star system que existiu em Hollywood, que tu vai escolher alguns caras, e esses caras vão ser a grande visibilidade do meio, da plataforma, do cinema como mídia e tudo mais, a gente acaba percebendo agora também. Então, eu acho que o fato de a gente ter na Big Frame, no próprio caso do Joe Pena, americanos envolvidos no negócio, esse know-how deles vem forte à tona e eles criam um modelo de business em cima do negócio. Mas ao mesmo tempo aí, eu preciso concordar com a Suzana e com a Sônia de que a gente não está falando mais do vídeo como ponto essencial do sistema. Eu acho que essa plataforma, esse relacionamento, essa ecologia que a gente está falando do audiovisual aqui tem mais importância em termos de estrutura. Eu queria perguntar para a Sônia, o Justin TV também é da tua tese, né? Eu queria comentar um pouco, não sei se chegaste a ver se há diferença entre os usuários do YouTube e os do Justin TV, e comentar também um pouco como é que é o funcionamento dessa plataforma, se ele é diferente, o tipo de conteúdo, porque a relação que eu tenho com o Justin TV é para ver stream de canal que eu não tenho, de jogo de tênis. Eu não sei se é só isso que é utilizado a plataforma, ou se ela tem uma coisa como o YouTube, e se é possível criar um usuário como o Joe Pena dentro do Justin TV, se há essa relação que o Joe Pena tem com o YouTube, se é possível ter com o Justin TV de receber um pagamento da Justin TV. Não é possível, sobretudo pela interface, porque o vídeo que se atualiza no YouTube é muito mais complexo que o que se atualiza no Justin TV. O Justin TV é um enunciado sobre o vídeo ao vivo. O ao vivo, o modo que está construído ao vivo é muito forte ali, é quase absoluto, e o ao vivo passa por duas molduras basicamente, a do vídeo e a do chat. A do chat que está do lado do vídeo. Não sei se todos conhecem a interface do Justin. E outros, em geral as plataformas tendem a ter isso. Tem um player onde vai o vídeo que está sendo exibido por um determinado canal, e tem aqui um chat onde as pessoas conversam com quem está com o broadcaster que está transmitindo. Ele não tem possibilidade de edição. Inclusive o vídeo que já foi ao ar em outro momento, ele está moldurado de uma forma totalmente como um depósito. Ele não é importante nos modos como se encontra ali na interface. O que é importante é o vídeo que está sendo transmitido agora e a interação com o bate-papo agora. Agora, isso é um dos usos. O Justin nasceu como um gênero, um dos gêneros novos que surgem nesses meios, que é o livecasting. Surgiu com o Justin Kane e um grupo de amigos deles que pensaram fazer um reality show, simplesmente transmitam às 24 horas dos 7 dias da semana. Nesses modos funcionou bastante. Ele tinha seu próprio canal, outras pessoas, algumas celebridades no início da plataforma fizeram isso também,
mas depois acabaram criando uma outra plataforma que se chama Social Cam, onde as ferramentas que há para isso são muito mais próprias para celular, etc. O Jesting em si acabou se deslocando para, por exemplo, quais são os canais que esse uso que tu diz é bastante comum, pessoas que para assistir partidos, jogos de futebol, ou é muito comum os reality shows, pessoas que pagam pay-per-view, abrem, transmitem no Jesting, sempre estão fechando canais e abrindo novos, porque como é pirataria, é proibido, simplesmente não é a plataforma que pune eles, sino que é os donos das imagens que sempre estão reclamando. Então aí é simplesmente, por exemplo, eu acompanhei o Big Brother transmitido por um canal que passou, se chamava um nome com um número 1, 2, 3, 4, chegou até o 15, até que terminou o Big Brother. Então era simplesmente o mesmo nome que ia trocando de número porque era fechado por direitos autorais. Mas é simplesmente a transmissão, não tem possibilidades de outra coisa. Agora, o curioso do Jesting é toda a interação do chat. O Big Brother, por exemplo, é completamente outro programa, assistido ali, interagido ali. As pessoas lembram os diálogos das pessoas, e geralmente tem uns 100 e tantos usuários ali no bate-papo. Às vezes as pessoas estão dormindo, a imagem em si está parada, ela não tem absolutamente quase nenhuma ação, mas o bate-papo está a milhão, lembrando outras cenas, alguns contando para os outros o que rolou no Twitter sobre tal ou qual participante, enfim, a atividade que tem, a carga de imagens, embora sejam imagens em texto que são trazidas ali, é uma dinâmica muito própria dessa interface do Jesting. E o grande programa que tem, os canais que tem de fato transmissão 24 horas, são aqueles que estão em geral ou com bichinhos que simplesmente deixam a câmera fixa. Eu acompanhei um canal da Irlanda onde uma cachorra ia dar à luz, mas ela estava dormindo. Então, mas o bate-papo era uma coisa animadíssima. Alguém disse, eu saio para almoçar, mas se eles nascerem, vocês me avisam, me mandam mensagem de texto tal celular, porque eu não quero perder isso. Tu vi a imagem parada, a cachorra dormindo. Eu não tive muita paciência para esperar a ver se nasciam os cachorrinhos ou não. Mas esse tipo de questões, por isso eu digo que é uma inversão de valores. Isso seria o que na TV se consideraria um tempo morto. Então, aqui os tempos mortos parecem até promessa de acontecimento. A qualquer momento aqueles cachorrinhos podem nascer, a qualquer momento o galo que está no galinheiro, simplesmente tranquilo, pode armar uma bagunça ali. Os canais de animais são muito próprios dos cavalos, o que queiram imaginar. E a questão, ou seja, o live casting como construto tomou outros modos além de transmitir a própria vida, digamos assim. Só para complementar do meu lado, já que tu citou o Joe Pena na história, é uma das questões que inclusive está nas conclusões da minha pesquisa, de se a gente pode imaginar que esses modelos que a gente tem acontecendo a partir do canal podem ser replicados ou até adaptados para outras plataformas. E claro que de uma forma muito preliminar, assim, né? Quase que no susto também, eu acredito que sim. Claro que precisa de uma certa investigação nisso, mas confesso que não conheço essa outra plataforma, mas eu imagino que, vamos supor, mobile, por exemplo, na plataforma de um celular, de um tablet e tudo mais, com outros recursos que não um website formal e tudo mais, a gente conseguiria buscar outras formas de ter algumas criaturas capitaneando esses sistemas de audiovisual, sim. E, inclusive, acredito que essa seja uma forma de a gente buscar essa renovação que o Thiago acabou falando lá atrás, na primeira pergunta dele, de que com o tempo as coisas parecem que vão caindo na mesmice, o interesse do público cai e o cara meio que desaparece. Então,
Talvez seja justamente essa mudança da própria plataforma, da própria tecnologia e tudo mais que acaba propiciando isso, essa renovação. Não tem nada maior, não tem, a meu ver, mais mesmice do que 24 horas por dia transmitindo um cachorro dormindo ou uma cachorra dormindo por parir. Onde está o vídeo? A questão é essa. Onde está o audiovisual neste exemplo? Então, onde está o vídeo? A nossa tendência é olhar para o player e dizer, está ali o vídeo. É a mesmice. Não tem nada acontecendo. É um tempo morto. Tá? Bom, se for para discutir sobre o temor da televisão, eu postergaria essa discussão. Né? Não há, em primeiro lugar, tempo morto na televisão. Em segundo lugar, não há tempo morto. O próprio conceito não existe. Certo? Agora, de novo, eu vou insistir neste lugar. Ou nós pensamos que o audiovisual na web é uma virtualidade, e eu só vou atualizar esta virtualidade nos termos do meu repertório e de alguma referência que me faça direcionar o olhar para dentro do player. No caso do Justin TV, para o chat, que é o que está em mais movimento ali. Nós poderíamos pensar, isso ali é jornal com imagem, jornal rádio, rádio-jornal com imagem, rádio, televisão. O que é isso? Nós não temos termos para designar essas coisas. A nossa tendência é sempre voltar a procurar o vídeo, o cinema, a televisão, o impresso, o texto, o próprio chat, que já é velho. O chat no Justin TV não é o chat. Certo? Então tem um conjunto de elementos que a Sônia propôs em vídeo, usos, interface, ambiente, que não são desconectáveis, sob hipótese alguma, para a gente entender o que é esse fenômeno. Mas, ao mesmo tempo, aonde que eu consigo realizar essa junção no meu imaginário? Não cabe. Não cabe. Nós precisaríamos de uma nova imaginação para poder intuir uma imagem ou um audiovisual e, no máximo, chegaríamos a uma audiovisualidade. Porque, de fato, não há audiovisual ali. Quando é audiovisual, ele já se realizou. E se realizou aonde? Na janelinha chamada play. Quando se realizou em outro lugar, nem vídeo mais dá para chamar. Então, a questão é esta. Eu acho que o André aponta bem, e muito na mesma direção da Sônia, de que está sendo mobilizada hoje, socialmente, volta agora a pergunta da Sibeli de antes, está sendo mobilizada hoje uma experiência, e essa experiência audiovisual, que às vezes a gente chama de audiovisualização da cultura, essa experiência audiovisual não tem mais referência em termos consagrados anteriormente. Então, nós estamos procurando e precisando entender melhor aquilo que nós ainda tentamos explicar com palavras que não dão conta dessa explicação. Então, a própria questão colocada sobre será que não se está repetindo na web uma tendência, não sei o quê? A meu ver, da perspectiva que estou defendendo agora, não cabe. Não cabe. Porque é de novo procurar na web o rádio, a TV, o jornal, o cinema, o vídeo. A web não é isso. O que é a web, além dela estar se experimentando, nós não temos termos para designar ainda. Então, uma ecologia do audiovisual na web está por ser feita, está por ser inaugurada.
Se ninguém mais tem nada a dizer, eu vou apocalipticamente encerrar por aqui. Eu não deveria ter feito essa fala final, porque ela é muito de bandeja, mas teve muitos direcionamentos que eu espero que aos quais eu dirigi tenham entendido e que se apropriem disso em sequência. E convido a todos para amanhã voltarem a este mesmo lugar para a última mesa da 10ª Semana da Imagem, que terá como expoentes, palestrantes, expressivos expoentes palestrantes, a Cibele e o Spolidoro, que vão falar para nós um pouco também, também a pesquisa da Cibele e o trabalho do realizador Spolidoro, que vão falar sobre a pausa no audiovisual. Vejo só, já antecipo, como eu não vou estar aqui podendo fazer essas provocações amanhã, vou estar ali junto com vocês, há de novo um paradoxo nesta própria formulação. Se audiovisual, necessariamente para ser audiovisual, se move, que pausa é essa?